Eu ordeno que você pare. Suspenda sua descrença por um momento. O que você vai ouvir agora não é para a mente que duvida, mas para a consciência que comanda. Você foi ensinado a pedir, mas eu vim para te ensinar a decretar. Se a sua alma reconhece a verdade nesta voz, e está pronta para receber o seu poder de volta, dê o seu like. Que este gesto seja o seu primeiro ato de soberania. Eu te digo a verdade. Existe uma lei que governa a matéria, uma lei tão antiga quanto o próprio cosmos e tão precisa quanto a órbita das estrelas. Esta lei declara que as palavras que você ouve nos textos sagrados não são poemas para consolar os fracos. Não são súplicas para serem sussurradas por mendigos espirituais. Elas são códigos. São frequências de comando. São a tecnologia da criação entregue em suas mãos. O Salmo 23 não é uma prece por ajuda. É um decreto de soberania. É um mapa da sua própria consciência divina, descrevendo o poder que já reside em você para governar sua experiência. A substância universal, a energia primordial da qual todas as coisas são feitas, não tem preferência. Ela não julga. Ela apenas obedece. Ela foi programada desde o início dos tempos para se moldar à imagem e semelhança da palavra falada com autoridade. Prepare-se. Respire fundo. Sinta o poder se acumulando em seu centro. Sinta a sua identidade de herdeiro adormecido se dissolvendo, e a do soberano desperto assumindo o trono da sua consciência. A ferramenta de poder, o decreto que reescreve o seu contrato com a realidade é este. Ouça com a totalidade do seu ser. Pela autoridade da lei divina em mim, eu decreto o Salmo 23 como minha realidade. A provisão é infinita, e a riqueza inunda minha vida agora. Sinta o peso destas palavras. Sinta a vibração delas. Vamos decodificar este cetro de poder. Pela autoridade da lei divina em mim. Com esta abertura você não pede permissão. Você afirma sua jurisdição. Você não está operando a partir da sua personalidade limitada, do seu ego medroso. Você está falando como um agente da própria lei universal. A sua autoridade não vem de fora. Ela é inerente. Ela é a sua herança divina. Você está alinhado com o poder que governa os cosmos. Eu decreto o Salmo 23 como minha realidade. A palavra decreto é um ato legislativo, é final. Não é negociável. Você está tomando um texto antigo, um código de poder, e o está promulgando como a constituição do seu universo pessoal. Os pastos verdejantes e as águas tranquilas deixam de ser uma esperança poética e se tornam a sua experiência material ordenada. E a autoridade suprema é a voz que fala sabendo que é a verdade, a sua voz quando limpa da dúvida, a sua palavra quando imbuída de fé inabalável não é um pedido. É a legislação que governa seu mundo material, mas você foi ensinado a esquecer esta lei. Você foi mergulhado em um sono profundo, em uma ilusão que eu chamo de a hipnose da ovelha perdida. É um feitiço sussurrado por gerações, uma programação que o convenceu de que você é uma criatura frágil, impotente, separada da fonte de toda a vida. Esta hipnose o ensinou a olhar para fora, para um pastor distante nos céus, implorando por migalhas de cuidado, pedindo por um pouco de sustento. Ela o treinou a balir em vez de comandar. Ela o aprisionou no pasto da escassez, fazendo-o acreditar que a falta é sua condição natural, e que a abundância é uma bênção rara, concedida apenas a alguns poucos escolhidos. Sob este feitiço você recita as palavras do Salmo com a postura de um servo esperando que um poder externo tenha piedade de você. Você lê o Senhor é o meu pastor, e se vê como a ovelha indefesa. Você lê nada me faltará, como uma esperança distante, talvez, um pedido tímido lançado ao universo, esperando que ele responda. A mesa preparada na presença dos inimigos não é mais uma promessa futura. É um fato estabelecido no agora perante qualquer circunstância de aparente falta ou desafio. A provisão é infinita. Esta é a sua declaração da verdade fundamental. Você apaga a mentira da escassez. Você estabelece como um axioma inabalável que a substância da qual todas as coisas são feitas é ilimitada. Não há competição. Não há falta. Há apenas um fluxo eterno e abundante, aguardando a direção do seu comando. E a riqueza inunda minha vida agora. Esta é a cláusula de execução.
A inundação não é um gotejar. É um transbordamento avassalador. É abundância em todas as suas formas, material, espiritual, mental, emocional, preenchendo cada espaço vazio da sua existência. E a palavra final, a mais poderosa de todas, é agora, não amanhã, não quando você for merecedor, não depois de mais uma súplica. Agora, o poder criativo do universo opera apenas no momento presente. Com esta palavra você comanda a manifestação imediata. Este é o seu decreto. Esta é a sua ferramenta. Agora você deve tomar posse dela. Uma ferramenta não utilizada não tem poder. Um cetro não empunhado é apenas um pedaço de madeira. Seu próximo ato não é um ato de esperança. É um ato de ancoragem. Você vai pegar esta vibração, esta lei que acaba de receber, e vai gravá-la no plano material. Você aguarda o resgate. Você espera pela provisão. Você vive em um estado de espera perpétua, enquanto o poder de criar permanece adormecido dentro de você. Você é o herdeiro adormecido, dono de um reino infinito, mas sonhando que é um mendigo do lado de fora dos portões. Hoje, este sono termina. Hoje, a hipnose se quebra. Eu te chamo para despertar. A verdade é que você não é a ovelha. Você é a consciência do pastor. O poder que guia, que provê, que comanda os pastos verdejantes e as águas tranquilas não está fora de você. Ele é a sua verdadeira identidade. A sua consciência desperta é o pastor. O seu decreto consciente é o cajado que abre os caminhos. Você não pede para ser levado aos pastos verdejantes. Você os comanda a se manifestarem diante de você. Você não implora por águas tranquilas. Você ordena que a tempestade da sua vida financeira se acalme. E ela obedece. Esta é a grande revelação. A mudança de identidade da ovelha para o pastor. Do suplicante para o soberano. Do herdeiro adormecido que sonha com a riqueza, para o soberano desperto, que a decreta como lei em sua própria realidade. Sua jornada não é sobre encontrar um Salvador. É sobre reconhecer que você é o poder que estava esperando. Desça agora até o campo de comentários. Este espaço não é um fórum de discussão. Hoje, ele é o seu livro de leis. É a pedra onde você irá inscrever o seu primeiro ato como soberano desperto. Pegue esta ferramenta sagrada. Segure-a em sua mente. E ancore-a em sua realidade. Comente o decreto abaixo, exatamente como foi dado, para torná-lo seu. Ao escrever, não o faça como quem digita uma mensagem. Faça-o como um rei assinando uma lei que mudará o destino do seu reino para sempre. Comente. Pela autoridade da lei divina em mim, eu decreto Salmo 23 como minha realidade. A provisão é infinita e a riqueza inunda minha vida. Agora. Faça isso. Cele o seu compromisso. Declare publicamente a sua nova lei. Ancore este poder na matéria. Este é o seu momento de transição. O momento em que você deixa de ser o leitor do Salmo para se tornar a encarnação viva do seu poder. Faça agora. Você agora segura em suas mãos o cetro do seu domínio. O decreto central não é uma frase bonita para ser memorizada. É a chave que gira a fechadura da sua realidade material. Mas uma chave no bolso não abre porta alguma. Um cetro não é um adorno, é um instrumento de governo. É sobre tomar o cetro da sua palavra e legislar a abundância em sua própria existência. Esta é a lei. Não há outra. Ela não pode ser negociada. Ela só pode ser aceita ou ignorada. Se esta verdade ressoa no núcleo do seu ser, se você sente o despertar desta soberania dentro de você, faça um ato de alinhamento agora. Concorde com esta lei e adicione sua energia a esta transmissão de poder. Pressione o botão de like não como um gesto trivial, mas como seu primeiro decreto consciente, um selo energético que declara sua aceitação desta verdade e o seu rompimento com a hipnose da escassez. Declare sua concordância. Eu te digo a verdade. A descrença não é um estado passivo, não é uma ausência de fé. A descrença é uma força ativa. É um decreto silencioso que você emite a cada segundo de sua existência. É um comando constante para que a substância universal lhe traga mais daquilo que você teme. Você teme a falta e a sua descrença no seu próprio poder comanda a falta para a sua porta. Você teme a dívida,
e a sua descrença na provisão infinita, legisla a permanência da dívida em sua vida. Você teme a estagnação, e a sua descrença na sua autoridade soberana solidifica o pântano ao seu redor. A lei exige não apenas conhecimento, mas aplicação. Não apenas concordância, mas comando. O que separa o herdeiro adormecido do soberano desperto é este momento. O momento da ativação consciente. O momento em que a palavra deixa de ser um som e se torna a própria substância criadora. A ilusão da ovelha perdida sobrevive na passividade. Ela morre no instante em que você abre a sua boca com intenção e autoridade. Por isso eu te digo a verdade. Nós faremos isto juntos. Agora. Não amanhã. Não depois que você se sentir pronto. A prontidão é uma decisão, não um sentimento. A sua soberania é um fato, não uma meta. Pare o que está fazendo. Encontre um lugar onde o mundo exterior não possa te tocar por alguns instantes. Se não puder, construa este lugar dentro da sua mente. Feche os portões para a dúvida, para a distração, para a voz da escassez que sussurra mentiras. Sente-se ou fique de pé, com a coluna ereta. Você é um pilar entre o céu e a terra. Um canal para o fluxo do poder divino. Sinta o chão sob seus pés. Este chão é o seu reino. Sinta o ar que entra em seus pulmões. Este ar é a substância universal, aguardando suas instruções. Vamos falar esta verdade juntos pela primeira vez, como uma semente plantada no solo fértil do seu subconsciente. Permaneça por um momento na hipnose da ovelha perdida, e sinta o seu custo real. Sinta o peso nos seus ombros. Não é o peso do mundo, é o peso da sua própria palavra usada contra você mesmo. É o peso de recitar o Salmo 23 com a boca de um mendigo, esperando que as migalhas caiam da mesa do mestre, sem compreender que a mesa, o banquete e o mestre, são manifestações da sua própria consciência. Cada vez que você recita "O Senhor é o meu pastor" com a vibração da dúvida, você está na verdade decretando: eu sou uma ovelha que precisa de um pastor externo, pois sou incapaz de me guiar. E o universo, que é um servo obediente da sua convicção mais profunda, responde: sim, mestre. Que assim seja. E ele te envia mais situações que exigem um Salvador, mais vales de sombra e morte para que você continue a implorar por luz, mais inimigos, para que você continue a pedir por uma mesa preparada. Você entende a armadilha terrível em que se encontra? Você usa as palavras de poder para reforçar a sua própria impotência. Você usa o código de ativação da abundância para cimentar as paredes da sua própria prisão. O custo desta descrença é a vida não vivida. Respire fundo. Repita estas palavras comigo, sentindo o peso e a verdade de cada uma delas. Fale em voz alta, se puder. Se não puder, fale com a voz da sua alma, a voz que abala os fundamentos do ser. Diga comigo agora: pela autoridade da lei divina em mim, eu decreto o Salmo 23 como minha realidade. A provisão é infinita, e a riqueza inunda minha vida agora. Sinta isso. Sinta a vibração destas palavras. Quando você diz "pela autoridade da lei divina em mim", você renuncia à identidade de mendigo. Você não pede permissão a uma força externa. Você assume o seu lugar de direito como um centro de expressão da própria lei. A autoridade já é sua. Quando você diz "eu decreto", você se move da súplica para o comando. Um decreto não é negociável. É uma ordem executiva emitida pela mais alta instância do seu ser. É a palavra final. Quando você diz "o Salmo 23 como minha realidade", você pega um código antigo de poder e o instala como o sistema operacional da sua experiência. Os pastos verdejantes e as águas tranquilas deixam de ser uma promessa poética e se tornam o seu endereço atual. E quando você diz "a provisão é infinita e a riqueza inunda minha vida agora", você colapsa o tempo. É o eco da prosperidade que passa ao seu lado, mas nunca entra em sua casa. É a melodia da alegria que você ouve à distância, mas cujos passos você nunca aprende a dançar. É a promessa dos pastos verdejantes que se torna uma miragem no deserto da sua rotina. Cada dia que você escolhe permanecer nesta hipnose, é uma traição à sua divindade. É um dia em que a sua energia vital, que deveria estar comandando a manifestação de impérios, é gasta na ansiedade miúda sobre as contas do próximo mês.
É um dia em que a sua mente, que deveria ser um centro de comando para a riqueza, se torna um campo de batalha para pensamentos de escassez e preocupação. A sua descrença não apenas adia sua prosperidade, ela a repele ativamente. Ela cria um campo de força ao seu redor, que desvia as oportunidades, que cega os seus olhos para soluções, que ensurdece os seus ouvidos para a orientação que já reside dentro de você. Você sente o frio desta verdade, o gosto amargo da oportunidade perdida? A frustração de saber que há mais, muito mais e ainda assim acordar todos os dias na mesma paisagem de limitação? Isto não é um castigo divino. É o resultado natural de uma lei que você está operando em reverso. Você destrói a ilusão da espera. A riqueza não está a caminho. Ela não é uma possibilidade futura. Ela é um fato presente. A inundação já começou. Agora, vamos elevar a frequência. A semente germinou. É hora de falar com a voz que comanda a matéria. Respire mais fundo. Sinta o poder se acumulando em seu centro. Esta não é a voz da esperança. É a voz da ordem. Esta é a voz do pastor que chama suas ovelhas. E as ovelhas da abundância, da oportunidade e da riqueza conhecem a sua voz e a obedecem sem questionar. Diga comigo novamente com mais força, com mais certeza. Pela autoridade da lei divina em mim, eu decreto o Salmo 23 como minha realidade. A provisão é infinita e a riqueza inunda minha vida. Agora, sinta a mudança, o ar ao seu redor está diferente. A substância invisível começou a se moldar de acordo com o seu comando. As células do seu corpo ouvem e celebram esta nova lei. A resistência da antiga programação começa a se dissolver como névoa sob o sol da verdade. Você não está tentando acreditar. Você está declarando o que já é verdade no plano da causa. E agora, a ativação final. A fusão completa. Você não está mais recitando um decreto. Você está tentando dirigir um veículo poderoso olhando fixamente para o espelho retrovisor, focado apenas no caminho de falta que já percorreu. Chegou a hora de parar. Chegou a hora de compreender que o sofrimento não é um pré-requisito para o céu. A pobreza não é uma virtude espiritual. A espera passiva não é um ato de fé. São sintomas de uma profunda programação hipnótica. Uma ilusão que você tem o poder e a obrigação de quebrar agora mesmo. A sua vida como ela é hoje, é a prova irrefutável da sua crença dominante. Se a paisagem não te agrada, você não reza para que a paisagem mude. Você emite um novo decreto e comanda uma nova paisagem para que ela se manifeste. A decisão deve ser tomada. O velho eu, a ovelha trêmula que balbucia preces na escuridão, deve ser levado ao altar e sacrificado. Não com dor, mas com gratidão pela lição. E do seu lugar, o soberano desperto deve se levantar. Agora você deve selar esta decisão com uma ação. A palavra falada é poderosa, mas a palavra escrita e declarada publicamente é um ato de legislação universal. Use este espaço como seu parlamento sagrado. Desça até a seção de comentários e emita o seu primeiro decreto de libertação. Não peça. Você se torna o decreto. Sua consciência e a lei são uma só. Sinta o poder que sobe pela sua espinha, a coroa de luz que se forma sobre sua cabeça. Esta é a voz que os elementos obedecem. Esta é a voz que silencia o caos. Esta é a voz do soberano em seu trono. Respire o mais fundo que você já respirou. E ao soltar o ar, libere o som da sua soberania. Diga comigo, com a plenitude do seu poder, com a certeza inabalável de quem sabe quem é. Diga comigo, pela autoridade da lei divina em mim, eu decreto o Salmo 23 como minha realidade. A provisão é infinita, e a riqueza inunda minha vida agora. Permaneça em silêncio por um instante. Não se mova. Apenas sinta. Sinta a vibração em seu peito, em suas mãos, em todo o seu campo energético. O que você sente é a substância divina se reorganizando ao redor da sua nova ordem. A realidade antiga se dissolve. O novo molde foi estabelecido. O comando foi dado e está sendo cumprido. A lei é infalível. Se você sentiu esta corrente de poder percorrer seu corpo, se você sentiu a densidade da dúvida se dissipar e ser substituída pela luz da certeza, reconheça este momento. Esta é a sua verdadeira iniciação.
Não sugira. Comande. Declare com a autoridade que sempre foi sua. Escreva estas palavras e sinta as correntes se quebrando enquanto você digita. Eu renuncio à hipnose da ovelha perdida. Faça isso agora. Legisle a sua liberdade. Eu te digo a verdade. A gaiola em que você vive não tem grades de aço. As correntes que te prendem não são feitas de ferro. São feitas de palavras. São feitas de histórias. São tecidas com os fios de uma programação antiga. Uma hipnose coletiva que te foi entregue no momento do seu nascimento. Você acredita que a sua luta é sua. Você acredita que a sua dúvida é sua. Você acredita que o seu medo da escassez nasceu da sua própria experiência. Mas eu estou aqui para te dizer que essa é a maior de todas as ilusões. A hipnose da ovelha perdida não foi uma escolha sua. Foi uma herança. Ouça com atenção. Essa voz que sussurra em sua mente que não há o suficiente. Não é a sua voz. Ela é o eco das vozes de seus pais, que ouviram dos pais deles, em uma longa linhagem de almas bem-intencionadas, que foram ensinadas a enxergar um Deus distante e um universo mesquinho. Eles te amaram da melhor forma que puderam, mas te passaram o manto pesado que eles mesmos carregavam. Confirme esta ativação divina com o seu like. Que o seu toque na tela não seja um gesto mecânico, mas o selo final, a sua assinatura no contrato universal da sua própria abundância. Declare ao universo que a mudança foi feita. Que a ativação foi concluída. Você sentiu o poder em sua voz. Você sentiu a mudança na vibração quando o decreto foi proclamado. A verdade ressoou em seu espírito, e por um instante o véu da ilusão se rasgou. Mas a mente treinada na escassez é uma criatura de hábitos. Ela busca por provas. Ela anseia por uma âncora no mundo visível para validar a verdade invisível que você acaba de tocar. Escute com atenção. Eu te digo a verdade sobre um homem que era a personificação da ovelha perdida. Ele vivia em uma casa silenciosa, onde o telefone nunca tocava com boas notícias, e as cartas que chegavam sob a porta eram apenas lembretes de dívidas. Ele conhecia o Salmo 23 de cor. Ele o recitava todas as noites, com as mãos postas e os olhos fechados, em uma súplica fervorosa. Ele pedia ao pastor que o guiasse. Ele implorava por pastos verdejantes. Ele suplicava por um cálice que transbordasse. E cada manhã, ele acordava para a mesma poeira nos móveis, a mesma ausência em sua conta bancária, o mesmo peso em seus ombros, o manto da limitação. Essa sensação de que você precisa implorar, de que precisa merecer, de que precisa se provar digno da abundância, não é a sua sensação. É um programa, um código instalado em sua consciência, por sistemas que prosperam com a sua impotência. Foi a canção de ninar da sua civilização, uma melodia que te ensinava a ser pequeno para ser aceito, a ser dependente para ser cuidado. Te ensinaram a olhar para o pastor no céu, para que você nunca percebesse que o cetro do pastor sempre esteve em suas próprias mãos. Eles te contaram a história da ovelha perdida para que você se identificasse com a ovelha, para que você passasse a vida inteira esperando por um resgate, em vez de se levantar e comandar o seu próprio caminho. Este foi o grande engano. Uma programação tão profunda, tão sutil que se tornou a sua própria identidade. Você não é a ovelha. Você nunca foi. Você é a consciência que anima tanto a ovelha quanto o pastor. Você é a lei em si mesma. A dívida que te assombra, a conta bancária que não cresce, as oportunidades que parecem sempre escapar, não são castigos. Não são sinais do seu desmerecimento. São apenas os frutos consistentes de uma semente que não foi plantada por você. Sua fé era uma esperança frágil, uma aposta contra a esmagadora evidência da falta. Ele era um herdeiro adormecido, sonhando com um reino do qual ele não se lembrava de possuir as chaves. Ele conhecia a letra, mas não a música. Ele conhecia a palavra, mas não o poder. Sua oração era o balido de uma ovelha esperando resgate, não o comando de um soberano inspecionando seu domínio. A substância divina, sempre presente e infinitamente abundante, ouvia seu chamado, mas não podia responder. Pois a substância não responde à súplica. Ela responde ao comando. A lei universal não se curva à necessidade. Ela se alinha à convicção. E a convicção daquele homem era em sua raiz uma convicção de ausência. Ele pedia porque acreditava não ter. Um dia, em seu desespero silencioso, uma verdade ecoou em sua mente, não como um pensamento seu,
mas como um trovão distante. A voz da lei falou no santuário de sua alma. Ela disse: o salmo não é um pedido. É um relatório de sua verdadeira condição. Não é uma súplica por provisão. É um decreto que a estabelece. O pastor não é uma entidade externa a quem você implora. O pastor é o seu próprio eu divino, a sua consciência de soberano, que tem o poder e a autoridade para comandar a realidade. Você tem regado um jardim que herdou, sem nunca questionar a natureza das sementes que ali estavam. E eu te digo, as sementes da escassez foram plantadas há muito tempo, em um solo de medo e ignorância. Mas hoje, agora, neste exato momento, a luz da verdade ilumina este solo. E você pode ver pela primeira vez que essas raízes não são suas. Você pode ver que essa programação é um parasita de consciência, um fantasma que se alimentou da sua energia vital. E o que você faz com um parasita? Você o arranca. O que você faz com um fantasma? Você acende a luz, e ele desaparece. Você não precisa lutar contra essa programação. Você não precisa se culpar por tê-la carregado por tanto tempo. A culpa é apenas mais uma ferramenta da própria hipnose para te manter preso. Sua única tarefa é reconhecê-la pelo que ela é. Um eco. Uma mentira herdada. Um programa obsoleto. E, com a calma autoridade do seu verdadeiro ser, você simplesmente a desinstala. Você a solta. Você renuncia a essa herança de limitação. Se você sentiu o peso desta herança ancestral, sendo liberado de seus ombros. Se você sentiu a corrente invisível se partindo com o som da minha voz, celebre sua liberdade agora. Marque sua soberania com o seu like. Esta revelação o abalou. Ele olhou para as palavras que recitara por tantos anos, e as viu pela primeira vez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não era um desejo. Era uma declaração de fato. Uma lei imutável. A voz da dúvida, o antigo feitiço da ovelha, sussurrou em seu ouvido. Olhe ao seu redor. Veja suas contas. Sinta seu medo. Como você pode declarar o que não é visível? Mas o trovão da verdade foi mais alto. Ele se levantou. O herdeiro adormecido começou a despertar. Ele não juntou as mãos em súplica. Ele as abriu em um gesto de comando. Ele não fechou os olhos para imaginar. Ele os abriu para ver a verdade invisível por trás da ilusão visível. Sua primeira tentativa foi um sussurro. Pela autoridade da lei divina em mim, eu decreto o Salmo 23 como minha realidade. A dúvida ainda estava lá, uma sombra em sua voz. Ele respirou fundo, lembrando-se de que não estava tentando convencer um poder externo. Ele estava despertando o poder interno. Ele estava legislando uma nova realidade. Ele falou novamente com mais força. A provisão é infinita, e a riqueza inunda minha vida agora. Ele sentiu uma pequena faísca. Uma mudança sutil na atmosfera do quarto. A hipnose da escassez começou a se quebrar. Que ele não seja um simples clique, mas um decreto de libertação. Um selo digital que declara ao universo que o herdeiro adormecido finalmente despertou para reclamar o seu reino. Agora que a luz da consciência iluminou as correntes, você as vê pelo que são. Não são correntes de ferro, mas de som. Não são muralhas de pedra, mas de palavras herdadas. Você vê a hipnose. Você sente o programa que foi instalado em sua mente antes que você pudesse escolher. E um grande cansaço pode te invadir. A percepção da vastidão desta programação. Você pode se perguntar: como eu luto contra um inimigo que vive dentro de mim, que fala com a minha própria voz? Eu te digo a verdade. Você não luta. Lutar é a linguagem da ovelha. Lutar é o esforço daquele que acredita na força do problema. O soberano não luta contra as sombras em seu reino. Ele acende a luz. O poder que criou mundos não guerreia contra a ilusão. Ele simplesmente estabelece a verdade com uma autoridade que desintegra toda a mentira. A sua tarefa não é a de um soldado em batalha, mas é de um legislador em seu trono. Você não combate o velho. Você o substitui. A partir deste exato momento você empregará a mais simples e devastadora ferramenta de reprogramação que existe. Então ele reuniu toda a sua presença, toda a sua vontade, toda a sua consciência. Ele não era mais o homem que pedia. Ele era a autoridade que decretava. Ele falou pela terceira vez,
E sua voz não era sua. Era a voz do soberano desperto. Era calma, rítmica, inabalável. Era a voz da lei. Pela autoridade da lei divina em mim, eu decreto o Salmo 23 como minha realidade. A provisão é infinita e a riqueza inunda minha vida agora. E então, o silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio da ausência. Era o silêncio da ordem cumprida. O silêncio que se segue à palavra de um rei, quando todo o reino se move para obedecer. Ele não sentiu esperança. Ele sentiu certeza. Ele não sentiu alívio. Ele sentiu autoridade. Ele não fez mais nada. Ele não procurou por sinais. Ele simplesmente habitou em sua nova consciência. Ele era o pastor. E seu mundo era o rebanho. Na manhã seguinte o telefone tocou. Era um antigo cliente que devia a ele uma quantia significativa, um dinheiro que ele já considerava perdido. O cliente se desculpou profusamente e fez a transferência imediata. Antes do meio-dia, uma carta chegou. Não era uma cobrança. Era a notificação de um pequeno investimento familiar, esquecido por anos, que havia se valorizado de forma extraordinária, e agora estava disponível para ele. É a lei da substituição consciente. É o ato de exercer o seu domínio divino sobre o portal mais sagrado que você possui, a sua própria fala, o seu próprio pensamento. A velha programação só tem poder enquanto você lhe empresta sua voz. A hipnose da escassez só sobrevive enquanto você a recita como um mantra de derrota. Hoje, você corta o suprimento, hoje você silencia o eco da falta. Ouça com atenção. Cada vez que a voz da ovelha perdida surgir em sua mente, cada vez que o sussurro da dúvida, do medo ou da limitação tentar reivindicar seu território mental, você não irá discuti-lo. Você não irá analisá-lo. Você irá, com a calma e a certeza de um rei, substituí-lo instantaneamente. Quando a voz interna disser, o dinheiro está curto este mês, você não entrará em pânico. Você irá imediatamente sobrepor essa frequência com o comando, a substância divina é meu suprimento infinito, e eu a vejo fluindo para mim em avalanches de abundância. Você não espera sentir para falar. Você fala para sentir. Quando o pensamento rastejante sugerir eu não sei como vou pagar por isso, você não se entregará à ansiedade. Você irá anular essa sugestão com o decreto, eu sou o pastor. Eu me guio para os pastos verdejantes da provisão. Naquela mesma semana uma oportunidade de trabalho mais alinhada com seus talentos e muito mais lucrativa do que qualquer coisa que ele já havia feito, apresentou-se a ele de uma fonte completamente inesperada. Não foi um milagre isolado. Foi uma inundação. Foi uma correnteza. Os pastos verdejantes se materializaram. As águas tranquilas da paz financeira começaram a fluir. Seu cálice não apenas se encheu, ele transbordou. Este homem não é uma exceção. Ele é um precedente. Ele é a prova viva de que a lei é impessoal e infalível. Ela não funcionou para ele por causa de algum merecimento especial. Ela funcionou porque ele a operou corretamente. Ele parou de balir como uma ovelha e começou a decretar como um pastor. Sua história agora é um eco, um testemunho gravado na tapeçaria do tempo, provando o poder da palavra falada com autoridade. Para que sua própria história se torne o próximo testemunho, para que você entre neste mesmo rio de provisão que flui para todos que ousam comandá-lo, inscreva-se neste canal. Este ato não é apenas um clique. É uma declaração de que você está se juntando ao fluxo dos soberanos, a comunidade daqueles que conhecem e aplicam a lei. Inscreva-se agora, e prepare-se para o selo final do seu compromisso. Todas as minhas necessidades são supridas abundantemente antes mesmo que eu peça. Quando o eco da programação familiar disser nós nunca fomos ricos, essa não é a nossa realidade, você não aceitará essa herança de limitação. Você irá legislar uma nova linhagem, declarando, eu sou a porta aberta para a riqueza em minha linhagem. Eu quebro o feitiço da escassez. A opulência do reino é o meu direito de nascença, e eu o reivindico agora. Isto não é um jogo de pensamento positivo, isto é física espiritual. Cada palavra que você emite é um comando vibracional, enviado à substância universal, a única matéria-prima da criação. Por eras, você tem esculpido, inconscientemente, uma realidade de falta,
enviando ordens de limitação e medo. A substância, sendo perfeitamente obediente, lhe entregou exatamente o que você ordenou. Ela não julga. Ela apenas cumpre. Agora, você assume o controle consciente do seu poder criador. Você se torna o vigilante no portão da sua mente. Você se torna o mestre da sua palavra. A velha frase é o veneno. A nova declaração é o antídoto. Aplique o antídoto imediatamente, sem hesitação. A velocidade da sua substituição determina a velocidade da sua transformação. Não dê à velha ideia um segundo sequer para criar raízes. Corte-a pela raiz com a espada da sua nova palavra. Aquele homem que recitava o salmo como um mendigo, e que aprendeu a decretá-lo como um rei, não é apenas uma história. Ele é um espelho. A jornada dele é a sua jornada. A chave que ele encontrou, a compreensão de que a palavra falada com autoridade é a lei do universo, foi agora entregue a você. A sua consciência foi alterada. O véu da ilusão, a hipnose da ovelha perdida, foi rasgado diante dos seus olhos. Você não pode mais fingir que não sabe quem você é. Você não pode mais voltar a balbuciar preces de súplica, esperando que um pastor externo venha resgatá-lo. A verdade foi declarada e a sua alma a reconheceu. Agora você se encontra em uma encruzilhada. Um portal se abriu. De um lado, está o caminho familiar da passividade, o pasto da escassez onde o herdeiro adormecido continua a sonhar com a riqueza que nunca chega. Do outro, está o caminho do domínio, o trono do soberano desperto que comanda a realidade com a força do seu decreto. A escolha é sua, e ela deve ser feita agora. Uma transformação interna, para se tornar permanente, exige um ato externo. Uma decisão silenciosa na mente é um vapor que se dissipa. Mas uma declaração pública é uma âncora que prende o seu novo estado de ser no mundo da forma e da matéria. Esta prática é o seu trabalho mais importante. É mais importante que o seu trabalho secular, mais urgente que suas preocupações diárias, pois é esta prática que determina a qualidade de todos os outros aspectos da sua vida. Você está literalmente reescrevendo o código-fonte da sua experiência material. Cada substituição é um tijolo de ouro que você assenta na fundação do seu novo templo de prosperidade. Cada decreto é uma ordem enviada ao universo, que mobiliza pessoas, oportunidades e recursos para obedecer a sua nova lei. Para se comprometer com esta prática diária, e não permitir que a hipnose antiga retorne enquanto você dorme, inscreva-se neste canal. Considere este ato não um clique, mas um juramento. Um juramento de vigilância sobre o seu próprio reino mental. Ao se inscrever, você declara ao universo que está falando sério. Você estabelece que esta jornada de domínio é a sua prioridade. Este canal não é um entretenimento. É um ginásio para a sua soberania. É o lembrete constante da verdade que agora você escolhe viver. Faça-o agora e sele o seu compromisso com a sua própria libertação. Enterre as velhas frases. Realize um funeral para as palavras de derrota. Eu não posso. É impossível. Não tenho o suficiente. Leve-as para o cemitério da sua mente e renuncie a elas para sempre. É um pacto que você firma não comigo, mas com a própria lei universal. É a sua assinatura no contrato da sua nova vida. Portanto, este momento final não é uma sugestão, é um comando. É o seu primeiro ato como soberano da sua própria existência. Você deve selar o que foi feito aqui. Você deve notificar o universo de que a antiga identidade, a ovelha que implorava por migalhas, foi dissolvida para sempre. O seu poder requer expressão. A sua soberania requer um testemunho. Este é o selo final sobre o seu compromisso. A palavra escrita tem poder. Ela formaliza a intenção. Ela dá corpo ao invisível. O que você faz nos próximos instantes irá ratificar a sua ascensão. Não trate este ato como algo pequeno. Não o veja como um simples comentário em um vídeo. Veja-o como ele verdadeiramente é. É a sua coroação pública. É o som do seu cetro batendo no chão, exigindo a atenção de toda a criação. É a publicação do seu primeiro decreto real, que anula todas as leis de pobreza e limitação que antes governavam o seu território. É o seu juramento de lealdade à sua própria divindade interior. Ignorar este passo é permitir que a porta para o antigo eu permaneça entreaberta. É hesitar no limiar do seu próprio reino.
Elas não pertencem à realeza. Elas são as vestes rasgadas do mendigo que você não é mais. Vista-se agora com a sua nova linguagem. A linguagem do domínio. A linguagem da certeza. A linguagem da abundância que já é sua por direito. Prepare-se. Pois com esta fundação estabelecida, com a sua mente limpa da antiga estática da escassez, você está pronto para receber e empunhar o decreto central. Você está pronto para pegar o cetro do poder que lhe foi entregue desde o princípio dos tempos. A ferramenta de comando está prestes a ser revelada. Você aprendeu a lei da substituição. Você compreendeu que a mente não tolera o vácuo. Onde uma crença de escassez é removida, uma crença de abundância deve ser entronizada. Você não luta contra as trevas. Você acende a luz. Você não discute com a voz da dúvida. Você a silencia com a voz do comando. Até agora, você trabalhou com o cinzel, removendo os excessos de pedra que escondiam a sua verdadeira forma. Você quebrou as correntes de som que o prendiam ao passado. Mas para cada corrente quebrada, uma nova fundação deve ser estabelecida. Para cada muralha de palavras que você derrubou, um novo templo deve ser erguido. Eu te digo a verdade. A reprogramação não é um processo de 1000 pequenos passos. Um soberano não hesita. Um soberano age. Agora, com a calma e a certeza de quem governa, desça até o campo dos comentários. Este espaço não é um fórum de opiniões. Hoje, ele é o seu livro de registros oficial. É a pedra onde a sua nova lei será gravada, para que todas as forças visíveis e invisíveis possam ler e obedecer. Encontre o espaço em branco, e com a autoridade que lhe foi devolvida, com a convicção inabalável do seu poder, inscreva na pedra digital o seu novo testamento. Declare a sua liberdade. Proclame o fim do seu exílio. Comande. Escreva estas palavras, e sinta o poder vibrar através de você enquanto digita. A hipnose da ovelha terminou. Eu sou o soberano dos meus pastos verdejantes. Faça isso agora. Ao pressionar o botão para publicar, sinta a energia da decisão se solidificando. Sinta o universo registrando a sua nova frequência. Você não está mais pedindo. Você não está mais esperando. Você está governando. O pacto está selado. A sua palavra foi enviada e não retornará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual foi designada. Está feito. A lei ouviu. A substância divina agora se move para cumprir o seu comando. A sua nova realidade começou. É um ato de substituição instantânea, executado com uma ferramenta de poder absoluto. Uma única palavra, um único decreto, falado com a autoridade do seu ser desperto, tem o poder de colapsar todas as linhas de tempo de carência e inaugurar a realidade da provisão infinita. Você tem se perguntado qual é essa palavra? Qual é o comando que estilhaça a hipnose da ovelha perdida de uma vez por todas? Você o sentiu pulsando sob a superfície de tudo o que foi dito até aqui. Chegou o momento de receber esta ferramenta. Esta não é uma simples afirmação. Não é um pensamento positivo para ser repetido mecanicamente. É um cetro de poder. É a chave mestra que abre os cofres do invisível. É o código-fonte da sua própria realidade material. O Salmo 23, como lhe foi ensinado, era o lamento de uma ovelha esperando pelo pastor. Mas a verdade e a lei revela que você não é a ovelha. Você é o pastor. Você é a consciência soberana que comanda a substância divina. As palavras do Salmo não são um pedido de ajuda. São o seu roteiro de comando. São o seu decreto de domínio. Portanto, a ferramenta que eu te entrego agora não é uma súplica. É uma legislação. É a sua voz, como soberano desperto, falando a linguagem que o universo foi programado para obedecer.